Nesse vídeo eu vou falar da biblioteca de componentes UI mais querida do momento, que está todo mundo aí de olho nela, que é a ShadCN UI. Está fazendo total diferença para você que cria aplicações com o Next.js. Eu vou fazer uma série de vídeos passando por cada componente ao longo das semanas, mas hoje a gente vai começar instalando e entendendo um pouco mais sobre essa biblioteca e criando um componente básico de botão para ver qual é o poder dela em relação aos nossos projetos. Então, bora pro vídeo. O site é ui.shadcn.com, tá? E aqui nós temos já de cara uma biblioteca de componentes que está no padrão bem monocromático, né? E aí ele tem alguns exemplos aqui do que você pode fazer, do que ele criou, a pessoa que criou, né, com o ShadCN, criou aqui com essa biblioteca. Então, dashboard, cards, tasks, é bem legal, dá para você buscar bastante aqui, mexer bastante. Esse aqui é um componente novo que eles lançaram. Mas vamos lá, indo para as docs aqui, nós temos a introdução. Então, é uma biblioteca de design de componentes que você pode copiar e colar nas suas aplicações. Isso é novo, né? Como ele está falando aqui, isso não é uma biblioteca de componentes, ou seja, ela não está alocada dentro do NPM para você fazer download, conversionamento e tal. Isso aqui, essa biblioteca é uma coleção de componentes reusáveis que você pode copiar e colar. O que ele quer dizer quando ele diz que não é a biblioteca de componentes? É exatamente o que diz, você não vai instalar, você não vai fazer npm install ou yarn add, você não vai fazer isso, tá? Você vai pegar aqui os componentes que você precisa, copiar e colar e customizar como você quer. Então, é uma biblioteca mais flexível, tá? E você nem precisa copiar e colar, porque quando você instala, ele já tem um CLI que te ajuda também nesse processo. Então a instalação pode ser para vários tipos de frameworks, mas obviamente nós vamos escolher aqui o Next.js, que é o nosso framework, né? É interessante que se você não tiver uma aplicação Next criada, que você crie ela com o Tailwind, tá? Então ele já coloca a flag aqui e tal, a gente já fez várias vezes aqui no canal como criar uma aplicação com Next com Tailwind. No meu caso aqui, eu já tenho um projeto criado, e eu vou alimentando ele, tá, com os próximos vídeos e vou deixar já no GitHub, o link vai estar na descrição para você conferir. Mas eu já tenho um projeto montado aqui, com as minhas rotas agrupadas, também com um botão e já com o Tailwind instalado, só não tem a biblioteca do ShadCN instalada ainda. Mas basicamente, ele está assim agora o projeto. Aqui, ele está assim, é uma tela vazia, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, série de vídeos passando por cada componente, nós temos o componente do botão por enquanto, e aqui é onde vai ficar o button component. Mas antes de ir para o button component de fato, vamos instalar a biblioteca, tá? Então, ó, ele fala que a gente tem que rodar aqui o ShadCN UI para começar a funcionar, né, de fato, e ele vai fazer algumas perguntas. Vamos começar instalando aqui, e você pode escolher o gerenciador de pacotes que você quer. Eu estou usando o PNPM, tá bom? Vou parar a aplicação e vou rodar aqui, ó, PNPM DLX ShadCN Latest Init. Ele vai instalar a biblioteca e vai começar a fazer algumas perguntas. Qual estilo você quer usar? O default é um estilo um pouco mais... tem uns elementos maiores, o New York tem uns elementos menores, tal, é mais clean assim, né? Mais minimalista. Eu prefiro o New York. E aí ele vai perguntar qual a base de cor cinza que você quer usar do Tailwind, tá? Porque o ShadCN, ele utiliza tanto o Tailwind quanto o Radix UI para fazer o ShadCN de fato, tá? Então o Tailwind cuida da parte de UI, de fato, e o Radix UI é uma biblioteca que você tem componentes mais com comportamento pronto e não com a UI pronta. Por isso que aqui ele está me perguntando qual cor que eu quero utilizar dentro do meu projeto aqui. Eu vou colocar o Zinc, tá? Que é o que eu mais gosto. Aqui, se você quer usar variáveis para cores, eu gosto de usar variáveis porque depois, mais para frente, a gente vai trocar o tema e é interessante ter as variáveis para mudar o tema. Ele vai escrever aqui o JSON e tudo mais. Talvez, pode ser que ele faça algumas outras perguntas para você, tá? No meu caso aqui, ele não fez. Com apenas 3 perguntas, ele já conseguiu se resolver. Então, se a gente vem dentro do projeto aqui, você vê que ele mexeu no arquivo de Tailwind, tá? O Tailwind CSS está mexido, ele colocou algumas coisas a mais aqui, mexeu no container, colocou as variáveis, ok? E aí também ele mexeu aqui no components. Esse components é do próprio ShadCN, que ele criou alguns alias. Ele também colocou as cores de base e tudo mais. Aqui é um arquivo de configuração. E aí ele criou uma pasta lib com utils, que é um arquivo aqui que vai ajudar a gente na personalização dos componentes, caso precise. Por enquanto, só tem isso. Ele não instalou nenhum componente ainda. A gente vai fazer daqui a pouco. Ele mexeu aqui também no global CSS, tá? Ele colocou aqui as variáveis dentro do arquivo globals. Beleza? Tanto para light quanto para dark. E aplicou aqui também uma pequena layer de base, na base aqui do Tailwind. O passo número 4 aqui diz que ele usa a fonte inter como padrão, mas não é obrigatório. Aqui você pode trocar utilizando o Next, caso você queira, tá? Só trocar a fonte sans. Se você não está familiarizado como muda a fonte do Next, eu vou deixar um vídeo bem aqui em cima, onde eu explico com detalhes como que você trabalha com as fontes do Next, tá bom?
Então é um vídeo bem legal que vale a pena ver depois desse vídeo aqui. No caso eu vou deixar mesmo, tá? Eu não vou trocar não. Eu vou deixar a mesma fonte e beleza. Aí no passo 5 ele fala da estrutura, né, que a gente já passou, como é que ficou, e agora ele pede pra gente instalar um componente. No caso, como eu falei, você não vai precisar copiar e colar literalmente um componente, tá? Você pode simplesmente instalar o componente utilizando a CLI do próprio ShadCN. Então vamos utilizar o exemplo que está aqui do botão. Nós vamos vir aqui no terminal e vamos rodar o mesmo comando que está ali. Então, npx ShadCN UI @latest add button. E ele vai instalar para a gente esse botão no projeto. No processo não, eu li proceed aqui e falei processo. Pode prosseguir. Ele vai instalar para a gente no projeto esse novo componente, ó, instalando o botão. E agora, quando você vai até o projeto, tem uma pasta components aqui, em paralelo à lib, com um UI dentro, ok? E aí você tem o botão aqui dentro. E esse botão é de fato o botão do ShadCN UI. Se você vier aqui na documentação de novo, você vai ver que tem um botão aqui. E é esse botão que a gente vai implementar agora na nossa página. Então, basicamente, o componente já está pronto. Ele instalou todas as bibliotecas que você precisa, do Ratix UI e tudo mais. Você mexe se você quiser, tá? Você tem toda a liberdade de alterar aqui as variações. Mas vamos até a nossa página, dentro do App Components Button Page, e eu vou colocar aqui o botão. Vou tirar esse H2 e vou colocar um button, certo? Ah, aqui eu chamei de button, né? Deixa eu chamar de Button Page. E aqui eu vou importar de novo, button. Ó, e ele está puxando aqui dos meus componentes, beleza? Então eu venho aqui e falo, clique aqui, por exemplo. E aí eu vou rodar a minha aplicação, npm dev, e vou até o navegador. Quando eu faço o refresh da página, o botão já está aqui para ser utilizado. Então já tem todo o botão pronto para mim. E eu posso trocar, por exemplo, a variante dele, a variação aqui, ó. Então eu tenho o Ghost, por exemplo, que ele vai trocar para mim. Agora virou um botão do tipo Ghost. Eu tenho outros tipos de botões, por exemplo, Destrutive, ele fica vermelho e tudo mais. Então isso aqui é bem interessante. E além disso, você pode, por exemplo, utilizar as variações em outros componentes. Vamos supor que eu tenho um link, tá? Que é muito comum. Então, por exemplo, um link de logout, que vai para por exemplo, uma URL /logout. E aí, eu não quero utilizar um novo estilo nem nada. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, class name, e eu vou usar o button variant. E dentro do button variant, é uma função, eu vou colocar a variante que eu quero. No caso, eu quero uma variante de destructive também. E eu posso reaproveitar todo o conteúdo que eu tenho de estilos do meu botão dentro de um link, por exemplo, certo? Ele vai funcionar muito bem, tanto para botão quanto para o próprio link. E eu sei disso porque eu estou exportando aqui o meu button variants, que são as variações do botão, que é feito com o CVA, que é uma biblioteca de variação, né? Que você pode criar, você cria variações e tudo mais, e coloca as classes dentro. E aqui no final, na linha 57, ele está exportando o botão, tanto o componente quanto as variações que você tem para utilizar em outros elementos, certo? Então aqui, ó, se eu colocar uma div só para melhorar, eu tenho tranquilamente um botão. Então flex, gap 2, aqui eu vou colocar o valor padrão mesmo, e aí você vê que eu tenho tanto o botão primário quanto um link com o botão destrutivo, por exemplo. Maravilha? A minha ideia é passar por essa biblioteca, tá? Explorar os outros componentes dela, explorar o que ela tem de tema, de dark mode, passar por cada componente nos próximos vídeos. Então você vídeos curtos, rápidos, mas explicando componente por componente da biblioteca, ajudando você a implementá-la nos seus projetos. Então se você já gostou da ideia, deixa um like, deixa a inscrição com o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? É muito importante. Comenta alguma coisa aqui, comenta o que você está achando dos vídeos de Next, comenta nos vídeos que você mexer aqui no canal, porque isso ajuda a engajar, isso deixa o algoritmo do YouTube muito feliz e eu também, beleza? Então te vejo numa próxima oportunidade, valeu e até mais!